Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Batista Betel, congregação aqui em Sobral. Boa noite para você que é da Igreja de Fortaleza e provavelmente possa estar nos acompanhando. Boa noite a você que nos acompanha em todos os domingos que nós temos feito as transmissões das nossas pregações e dos nossos louvores. Mais uma vez nós estamos aqui e eu espero que essa seja uma das últimas vezes em que nós iremos nos reunir dessa forma, apenas de uma forma online. Eu espero sinceramente que tão próximo nós possamos nos reunir novamente. Eu acredito que isso está bem perto de acontecer. Vamos dar início ao nosso momento aqui. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar, pedir ao Senhor para que Ele seja conosco nessa noite. Se você quiser fechar os seus olhos e me acompanhar na oração, fique à vontade. Grande Deus, Pai amado, eu quero louvar o Teu nome, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por Tua misericórdia, por ter nos permitido acordar mais uma vez e contemplar a Tua criação, contemplar as obras das Tuas mãos. Te agradecemos pelo alimento, pelo vestir, ó Deus, pelo Senhor ter nos sustentado até aqui. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre a Tua igreja. Te agradeço pela nossa reforma no nosso prédio. O Senhor tem sido fiel em tudo, mesmo quando nós somos pecadores e negligentes. Que o Senhor possa estar nos abençoando, dando discernimento a respeito da Tua palavra. Que o Senhor possa ser com cada uma daquelas pessoas, ó Deus, que estão nos acompanhando nesses momentos e que ainda não fizeram uma confissão ao Teu Filho Jesus Cristo. Aquelas pessoas que ainda não reconheceram que precisam de um Salvador e que este Salvador é o Teu Filho Jesus Cristo e somente nele nós podemos encontrar a salvação. Que o Senhor seja conosco nessa noite e abençoe a Tua palavra, que será lida e exposta. É isso que eu te peço, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para o todo sempre. Amém. Vamos dar início aos nossos louvores, e o primeiro deles é o hino de número 112 do cantor cristão. É um hino bastante conhecido em todos os meios, Vencendo Vem Jesus. 112 do cantor cristão. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes já. Descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas
culpas navegar. Descem demora Salvador e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Por último, o hino que nós iremos cantar tem por título Maranata. É um hino também bastante conhecido, que fala sobre a vinda, o nosso desejo pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e em breve voltarás, e em breve voltarás do céu pra nos buscar. Aleluia. Tu és a minha luz.
Agradeço ao irmão Scheider por mais uma vez ter nos auxiliado nos louvores e nós daremos continuidade, então, iniciando o nosso momento de reflexão na palavra. E eu já convido a você, se por acaso tiver uma Bíblia por perto, abrir no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós iremos ler dos versículos 42 até os versículos 47. Para você que viu a arte do tema dessa noite, será Amando a Igreja Local pós-quarentena. Como o hino que nós acabamos de cantar fala, nós cristãos esperamos pelo dia em que Jesus Cristo retornará a essa terra em glória e nos levará para morar eternamente com Ele nos céus. Gostaria eu, e eu acredito que também é o desejo de todo cristão na face da terra, que isso acontecesse o mais breve possível. Que a próxima vez que nós nos reuníssemos não fosse mais apenas na nossa igreja local, mas que fosse tão gloriosamente nos céus, para eternamente morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se isso não acontecer, se o Senhor Jesus Cristo não retornar pós-quarentena, nós teremos o trabalho de retornar às nossas atividades dentro da nossa igreja local. E eu acredito que nenhum outro texto na Escritura descreve melhor como deve funcionar uma igreja do que Atos 2:42. É o texto que nós conhecemos como a instituição da igreja, o início da igreja, pelo menos dentro do contexto da nova aliança. Alguns outros irmãos acreditam que a igreja substituiu Israel, de que Deus não tem mais absolutamente nenhuma promessa, não tem nada a ver com o povo de Israel. Não é o que nós acreditamos, nós da igreja, eu acredito que a igreja tem o seu início do ponto de vista prático, do ponto de vista terreno, em Atos 2, a partir do versículo 2, quando o Espírito Santo desce, passa a habitar, passa a capacitar cada um dos filhos de Deus. E se você já chegou lá no texto de Atos 2:42, nós iremos fazer a leitura de acordo com o que nós formos avançando na mensagem. Amando a igreja local pós-quarentena. Nós
temos esse desafio, depois de um tempo tão longe das nossas práticas de culto, o momento em que nós nos reuníamos para juntos louvarmos a Deus e viver a comunhão, que é muito clara dentro de todo o Novo Testamento, toda a igreja cristã deve funcionar dessa forma, e é por isso que eu acredito que todo cristão genuíno não aguenta mais de saudade de rever os irmãos, não somente de rever os irmãos, mas de adorar a Deus em comunidade. Nós somos chamados para viver em comunidade, em comunhão. Nós temos nos nossos dias, e não somente nos nossos dias, mas até tempos atrás, as pessoas que nós chamamos de desigrejados, que são justamente aquelas pessoas que não acreditam na igreja institucional, que eles não acreditam que nós possamos nos reunir em um prédio específico semanalmente e louvarmos a Deus de uma forma genuína. É estranho, porque o discurso é muito piedoso, mas à medida que o tempo passa, eles percebem que as necessidades aumentam. Por exemplo, eles vão dizer que Jesus não habita mais, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, e nós sabemos disso, nós concordamos com isso. Deus, o seu Espírito, habita dentro de todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Nós bem sabemos que Deus não habita mais em templos feitos pela mão dos homens, feito por alvenaria. Mas nós não encontramos em nenhum momento na Escritura, especialmente no Novo Testamento, alguma proibição por se reunir em um lugar específico para semanalmente ou mensalmente adorar ao Senhor, para semanalmente adorar a Deus. Obviamente, essa é uma visão muito equivocada dentro do Novo Testamento, dentro dos Evangelhos e especialmente dentro das cartas dos apóstolos. Porque esses homens, como eu disse, começam com um discurso bonito, piedoso, mas à medida com que passa o tempo, eles alugam prédios. Eles começam a se reunir periodicamente em lugares específicos e acabam praticamente se tornando igrejas institucionais. Então, embora o discurso seja muito piedoso, na prática ele não funciona. O desejo de cada cristão deveria ser estar em comunhão com cada um dos seus irmãos. É isso que nós encontramos na Escritura, desde o Antigo Testamento e de uma forma muito mais clara e muito mais orgânica no Novo Testamento. As cartas dos apóstolos eram dirigidas a igrejas específicas. Você pode até dizer, mas era a casa de determinados irmãos. Era, mas era um espaço físico, era um espaço material. Então, essa ideia de que os desigrejados trazem, de que toda igreja institucional que tem algum prédio específico para adorar semanalmente a Deus é uma visão equivocada, na verdade não tem absolutamente nenhum embasamento bíblico. Muito pelo contrário. Nós temos, através dos historiadores, a ideia de que as igrejas naquela época, embora fossem na casa dos irmãos, e já no final, quando o apóstolo João em Apocalipse escreve para cada uma das igrejas, a ideia é de que já existiam igrejas estabelecidas. É tanto que a perseguição mais ferrenha do Império Romano havia passado. E parece que os irmãos estavam conseguindo se reunir de uma forma mais calma, de uma forma em que não havia uma perseguição tão grande quanto no início da igreja, em meados dos anos 40, 50 depois de Cristo. Então, essa ideia de que os desigrejados trazem de que toda igreja institucional é uma igreja que está distante do padrão estabelecido por Deus, não tem nenhuma base bíblica, muito pelo contrário. É exatamente isso que nós vamos encontrar aqui em Atos 2, do 42 até o 47. Nós iremos ler outro texto lá em Filipenses, mas antes vamos dar início ao nosso texto de Atos. Atos 2:42 diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É muito importante o que Lucas escreve aqui, o mesmo escritor do Evangelho, Lucas, escreve Atos dos Apóstolos e fala sobre uma coisa muito importante e essencial dentro de toda igreja verdadeira. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na mensagem que o Senhor Jesus Cristo havia trazido e posteriormente havia sido expandida pelos apóstolos Paulo, Pedro, João e por todos os outros apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. E é interessante destacar isso como primeiro ponto, porque as pessoas sempre perguntam como
eu posso tomar uma decisão de ficar ou não em determinada igreja. Quais os motivos são realmente válidos para eu abandonar ou não uma igreja em que eu esteja congregando? O Lucas aqui, o doutor Lucas, o médico Lucas, parece nos dar uma dica muito importante. Uma igreja será conhecida como verdadeira se ela persevera na doutrina dos apóstolos. E isso é muito importante, porque qualquer ensinamento que esteja distante daquilo que os apóstolos ensinaram, e por assim dizer, aquilo que Cristo ensinou, deve ser rejeitada. Então, de uma forma prática, se você vive em alguma igreja que promove alguma doutrina que esteja longe daquilo que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram, eis aí um bom motivo para você se afastar dela. Nós temos aqui, de uma forma muito clara para você, a divindade de Cristo, a doutrina do Espírito Santo. Nós temos a doutrina da salvação somente por Jesus Cristo, de que as obras não podem nos salvar, de que a tradição não pode nos salvar, de que o batismo infantil, ou o credo-batismo, que é o batismo já com a confissão de fé, não pode salvar você de forma alguma. Então, qualquer uma dessas doutrinas, entre outras, por exemplo, de que a Bíblia não é o único livro inspirado por Deus, você pode já ter essa igreja como uma igreja falsa, como uma igreja que está lutando contra o verdadeiro evangelho. A primeira coisa, então, que Lucas destaca aqui é eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, muito cuidado com aquilo que está sendo levado no púlpito da sua igreja. Muito cuidado com isso. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais 3 características. Uma igreja verdadeira será conhecida pela comunhão. E é necessário fazer uma separação muito específica aqui. Muitas vezes eu ouço pessoas falando sobre o fato de que sua igreja não é tão receptiva, de que a igreja não foi tão calorosa quando essa pessoa começou a congregar. Tudo bem, possa ser que isso aconteça, mas cuidado também para que isso não seja algo a respeito da sua própria personalidade, da sua própria forma de agir. É claro que toda igreja precisa receber bem as pessoas que chegam até a elas. Então, a comunhão dentro da igreja é algo essencial e vem como um segundo aspecto de como os irmãos da igreja primitiva viviam, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aqui você poderia poderia aplicar várias coisas. E o texto esclarece um pouco mais à medida com que ele avança. O que seria então a comunhão? Nós iremos ver isso mais à frente. Mas ainda no versículo 42, ele continua dizendo, no partir do pão e nas orações. Essa ideia de partir do pão tem a ver com o cuidado e com a ideia de que nada era exclusivo de cada irmão. O Evangelho nos traz a noção, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos traz a noção de que tudo aquilo que nós temos é dado por Deus e de que tudo aquilo que é dado por Deus deve servir de bem comum para todos os nossos irmãos, para todos aqueles que fazem parte da comunidade. Mais especificamente, no contexto desse trecho aqui de Atos, essa expressão tem um significado muito importante, porque nós tínhamos naquela época muitos órfãos e muitas viúvas que, por causa de como a sociedade se reunia naquela época, lembrem que Israel estava sob o jugo de Roma, muitos irmãos passavam realmente fome, passavam realmente necessidades naquela época. Então, o Evangelho traz essa ideia de que tudo aquilo que nós temos deve ser compartilhado com os nossos irmãos. Seja o partir do pão, no sentido literal, a nossa comida, como qualquer outro bem que a gente tenha. Por exemplo, naquela época nós vemos através da história, através dos historiadores, que muitos cristãos convidavam pessoas que estavam além da sociedade, à margem da sociedade, para morarem junto com elas. Muitos cristãos adotavam os órfãos para que eles, os órfãos que não tinham nem pai nem mãe, não fossem parar na mão dos romanos. Naquela época, os romanos adotavam os órfãos, entre outras coisas, para fazê-los de escravos sexuais. E os cristãos adotavam aquelas crianças e traziam também as viúvas para dentro da sua convivência para que eles pudessem ter algum tipo de dignidade. É interessante que em um certo filme, um soldado romano, falando com um dos seus superiores, ele diz: é muito estranho
porque as pessoas acusam esses cristãos de serem pessoas perigosas, mas a única coisa estranha neles é que eles amam ajudar órfãos e viúvas. E é exatamente isso que a gente encontra aqui nesse versículo de Atos. O partir do pão e a comunhão, e a última coisa que ele fala no versículo 42, nas orações. Um certo tempo atrás eu estava conversando com o irmão, e esse foi um dos motivos, um dos estopins pelo qual ele abandonou a sua igreja antiga, que em um determinado momento a igreja já vinha em decadência espiritual, abandonando práticas muito importantes para a vida cristã, e ele disse que a última coisa que fez ele chegar no limite foi que essa igreja abandonou as orações, o culto de orações, o momento de orações, para colocar uma programação totalmente diferente, uma programação que claramente era para agradar os jovens naquela determinada igreja. Embora houvesse muitos outros motivos, ele disse que esse foi um dos estopins. E de fato, uma igreja que ora é uma igreja que não conhece a Jesus Cristo. Uma igreja que não ora é uma igreja que não conhece o poder de Deus. Então, aqui de uma forma prática, Lucas estabelece 4 pontos muito importantes para uma igreja local saudável. Perseverança na doutrina, uma doutrina boa, uma doutrina ortodoxa, uma doutrina que esteja embasada na Escritura, em tudo aquilo que o cristianismo vem defendendo nesses 2.500 anos, nesses 2.000 anos, por assim dizer, e também deve ter comunhão. Você, em um certo sentido, deve se sentir bem na igreja, mas a comunhão vai muito além disso. Ele começa a exemplificar no partir do pão e nas orações. Os irmãos devem viver em comum acordo em tudo, nada é exclusivamente seu, tudo deve ser compartilhado, e nas orações também cada um deve orar pelo outro. Versículo 43 e 44. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui no versículo 43, nós encontramos o poder e a autoridade que o Senhor Jesus Cristo tinha oferecido, que tinha dado aos apóstolos. Os apóstolos naquela época receberam o mesmo poder que o próprio Cristo tinha para operar milagres e para operar sinais, para o crescimento da igreja. Jesus Cristo tinha como seu principal objetivo não simplesmente provar o seu poder para as pessoas que estavam ao seu redor. Ele vinha e provava e fazia os milagres e fazia os sinais para mostrar que o reino de Deus havia chegado, e para mostrar também para aquelas pessoas que ele era o Messias enviado. Uma das profecias do profeta Isaías fala sobre que quando o Messias viesse, quando o ungido chegasse na terra, cegos iriam ver, coxos iriam andar e outros tantos sinais iriam acontecer naquela época. E essa mesma autoridade que Jesus tinha de curar, de fazer sinais, ele delega aos apóstolos para que eles pudessem continuar no crescimento da igreja através dos sinais. As pessoas poderiam comprovar a sua mensagem. Então, o Evangelho, ainda hoje, é uma mensagem de poder. Nós temos, por meio da palavra do Senhor, esse mesmo poder dado aos apóstolos. É óbvio e claro, é preciso delimitar algo muito importante aqui. Os apóstolos tiveram uma tarefa, uma atividade específica que nenhum outro homem teve na história da igreja. Os apóstolos receberam uma missão específica do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, à medida com que a igreja foi crescendo e a palavra foi sendo trazida a cada uma das igrejas e o cânon, a Bíblia foi sendo fechada, os livros organizados, e a igreja então se estabeleceu em coluna e baluarte por meio da verdade e por meio da própria confissão da igreja, Cristo como Senhor, Cristo como Deus, a igreja foi se estabelecendo, mas o poder da mensagem, o poder do Evangelho continua o mesmo. Você tem um poder, tanto quanto os apóstolos, de orar pela cura dos seus irmãos. Na verdade, Tiago nos incentiva a isso. Está algum dentre vocês doentes, que vá lá e ore por ele para que Deus cure. Não é para que Deus faça com que o irmão melhore. Não é para que Deus faça com que o irmão se sinta melhor. É para que Deus use o seu poder e ele cure aquele irmão.
nós somos de uma igreja batista e muitas das vezes nós confundimos a ideia de ser uma igreja tradicional com o fato de que nós não acreditamos em milagres. Não é isso, pelo menos não deveria ser. O Deus e o poder continua o mesmo. Se nós podemos discutir aqui se a forma como o Senhor trabalha mudou desde a igreja primitiva, é outra coisa e esse não é o objetivo da mensagem. Mas o Deus é o mesmo, o poder é o mesmo e nós temos o mandamento de orar pelos nossos irmãos enfermos. Uma igreja também local, uma igreja verdadeira, deve ser conhecida pelo poder de Deus dentro daquela igreja. Então, em cada uma havia temor e muitos prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui no 44, o Lucas meio que explica o versículo 42, o que significava essa comunhão, esse compartilhar do pão e as orações. No 44, então ele deixa bem claro que tudo o que eles tinham, eles tratavam como comum dos outros irmãos. Então, você pode aqui colocar qualquer coisa. No versículo 44, eu quero fazer então uma aplicação, porque o tema dessa noite é amando a igreja local pós-quarentena. Talvez você já vivia uma igreja de servidão dentro da sua igreja local, talvez você já se dedicava nos trabalhos que a igreja oferecia, e o que eu quero impedir aqui, o que eu quero incentivar você a fazer a partir desse momento é perceber se é que você teve toda essa saudade dos momentos de comunhão e percebeu o quanto a igreja é importante nas nossas vidas. E que você volte com um amor tão grande quanto o amor que você tinha antes desse tempo tão grande distante da igreja. Nós, especificamente da Igreja Batista Betel, tínhamos iniciado uma reforma no nosso prédio no mês de janeiro. Dia 5 de janeiro nós iniciamos o primeiro dia lá da obra. E nós começamos a se reunir em um colégio e desde janeiro, então, nós não conseguimos estar em comunhão verdadeiramente na nossa igreja, no nosso local. Nós temos nos reunido, ou estávamos nos reunindo em um local aqui do bairro, em um colégio. E então, o nosso tempo foi bem maior. Desde janeiro que nós não temos aquela comunhão, porque os cultos foram reduzidos, só estava acontecendo o culto aos domingos e tinha também as reuniões de orações na casa dos irmãos, mas já faz quase 6 meses que nós não conseguimos nos reunir no nosso local de culto. E para nós, então, isso ainda é mais pesado, isso é mais pesado no sentido do desejo de estar em comunhão com os nossos irmãos. Que esse momento todo de distância, de distanciamento, possa servir para que você retorne às atividades dentro da igreja com mais amor, com mais vivacidade, com mais poder, com mais força para se fazer aquilo que seja necessário dentro da sua igreja local. Ame mais e pergunte o que você pode fazer para ajudar a igreja. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida com que alguém tinha necessidade. É interessante esse versículo porque muitos falsos profetas, como Valdemiro, como Edir Macedo e tantos outros picaretas que aparecem por aí, eles usam versículos como esse para confundir e para colocar pressão nas pessoas para que elas vendam tudo aquilo que elas tenham e tragam para eles. Primeiro que eles não são apóstolos, tá? Começa por aqui. Porque o texto vai dizer que eles repartiam tudo, vendiam tudo o que tinham, à medida, e aqui é uma coisa importante, à medida com quem tinha necessidade, mas deixa eu terminar logo aqui, eles vendiam tudo e levavam aos pés dos apóstolos. Hoje não existe mais apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Todos eles estão mortos fisicamente. Espiritualmente eles já estão lá com Cristo. Paulo, Pedro, João, Mateus, Tiago, todos eles estão lá com o Senhor Jesus Cristo. Mas hoje em dia não existem mais apóstolos. A autoridade apostólica cessou quando o último apóstolo, João, morreu. É importante dizer isso para que você não seja enganado. Se você está nos acompanhando e faz parte de alguma dessas igrejas, eu peço perdão a você, mas eu preciso dizer aquilo que a palavra está dizendo. É interessante porque o versículo 45 diz
que eles vendiam as propriedades à medida com que as pessoas tinham necessidade. Então, à medida com que as pessoas tinham necessidade, eles iam vendendo seus bens e iam fazendo com que ninguém passasse necessidade. Esse é o ponto central do texto. Então, se você faz parte de alguma dessas igrejas, o meu conselho para você é fuja, vá-se embora, porque você tem um lobo no púlpito, você não tem um pastor e muito menos tem um apóstolo. Isso não é igreja de forma alguma. Essas igrejas neopentecostais, essas seitas que têm se levantado no Brasil, envergonham o evangelho do Senhor e, na verdade, são sinagogas de Satanás. O próprio Senhor Jesus deixa claro isso nas suas palavras. Não são igrejas coisa nenhuma. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Interessante aqui, mais uma vez retornando para os desigrejados, é que o Senhor Jesus respeitava muito a religião em que ele estava inserido, a religião judaica. Embora ele viesse para condenar e para mostrar qual era o comportamento verdadeiro diante de Deus, Jesus foi ao templo. Muitos vão usar o argumento de Jesus para dizer, não, Jesus deixa claro que Deus não habitava mais em templos feitos por mãos humanas e de que agora você poderia adorar em qualquer lugar onde quisesse. Então será que nós não podemos adorar em um local específico que nós escolhemos? Sim, se nós podemos adorar em qualquer lugar, seja em casa, seja em um prédio específico, seja no meio da rua, se uma igreja quiser se reunir semanalmente, supomos 3 vezes por semana, em algum lugar aberto e não alugar ou ter algum prédio específico, sem problema. Ali se tem uma igreja de Jesus Cristo. Se prega a verdade, se vive em comunhão, se persevera na oração e no partir do pão. O problema é que quando se reúne ao céu aberto, nós temos algumas intempéries que não dá para evitar. Nós temos o barulho, nós temos a chuva, nós temos o sol, nós temos todos os problemas que pode ter em se fazer um culto aberto. Então, os nossos prédios, os locais em que nós nos reunimos, que nós chamamos de igreja local, não tem nenhum outro objetivo a não ser reunir o povo de Deus para adorar de uma forma mais confortável, de uma forma a refletir mais aquilo que nós encontramos aqui em Atos capítulo 42, para ter-se uma organização maior. Seria muito mais difícil conseguir manter uma comunhão, um partir do pão, em uma igreja que não tivesse essa organização. Muitos desigrejados vão falar sobre esse texto e defender a sua ideia, mas algo que nós encontramos bem claro na Escritura, no Novo Testamento, é essa progressão na organização da igreja. Começou aqui em Atos 2 e começou a se reunir pessoas na casa dos irmãos e aquele grupo foi aumentando e passavam a se reunir na casa dos irmãos que tinham alguma posse maior, que tinham uma casa maior também. E à medida com que o tempo foi passando, Paulo começa a destinar cartas a igrejas, né? E quando chega nas cartas de Paulo a Éfeso é uma carta específica que foi escrita mais de um contexto geral, para que ela fosse distribuída em toda a Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. Então a ideia ali de Éfeso é que a carta foi escrita para toda uma região. Mas igrejas como a Tessalônica, a igreja que foi em Creta também, nós temos ali Tito, e todas as outras cartas que Paulo escreve, Filipenses, por exemplo, já nos trazem uma ideia de organização. Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, fala exatamente sobre isso, sobre a instituição de presbíteros, bispos e diáconos. Nós encontramos ali uma clara organização. Dentro da ideia dos desigrejados, isso não existe. Essa ordem não existe, até porque não faria sentido. Se você não tem uma organização institucional, para que se ter bispos? Para que se ter pastores? Para que se ter diáconos? É importante ressaltar aqui que para uma igreja institucional séria, o pastor não tem nenhuma autoridade superior a qualquer outro irmão no que se diz a palavra de Deus. A sua autoridade é simplesmente funcional. É tanto que a igreja escolhe
quem ela quer que esteja à frente. Então, por isso que eu citei esses homens nominalmente. Mas não pode citar nominalmente. Vai dizer isso para Paulo nas suas cartas. Paulo trata os hereges como eles têm que ser. Paulo trata os falsos mestres como tem que ser nominalmente, para que as ovelhas possam reconhecê-los e fugir de cada um deles. Então, sem esse papo de que nós não podemos citar hereges ou falsos mestres. Paulo fazia isso de uma forma brilhante. Então, essa ideia de viver em comunhão, de partir os bens, de partir o pão, de perseverar unânimes na comunhão e partir pão em casa, de alegria e com singeleza de coração, isso só é possível quando se há uma mínima organização. E isso serve também para mostrar que dentro da igreja local, da sua igreja, há muito trabalho a se fazer. Eu não sei como funciona na sua igreja, por acaso se você estiver nos acompanhando e não for da nossa congregação, mas existe muito trabalho para se fazer dentro de uma igreja. E você deveria perceber e entender que o serviço dentro da igreja é um privilégio, seja qual for isso. Seja qual for o ministério que você tenha a fazer, seja qual for a tarefa que você tenha a fazer dentro da igreja. Deus nos chama para fazer parte do seu plano e isso é um privilégio muito grande. Então que a partir do momento em que essa quarentena termine e você possa retornar à sua igreja local, você possa retornar à comunhão dos santos em um lugar específico na sua igreja, que você possa ter essa consciência de que servir a Deus é um privilégio. E tão logo isso aconteça, você possa pôr em prática tudo isso que nós estamos falando aqui. Uma última expressão, no versículo 46, com alegria e singeleza de coração. Deus não quer pessoas trabalhando para Ele com mau humor. Deus não quer pessoas trabalhando para Ele como se fossem obrigados, ok? Deus não precisa de você se você não quer trabalhar para Ele. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo nos alerta a respeito disso, embora Ele esteja falando de um caso específico, né, que é sobre a evangelização do mundo. Os trabalhadores são poucos, quer na evangelização, quer em qualquer outra área da igreja, mas privilegiados, bem-aventurados são aqueles que entendem o valor de se servir na igreja. Não de se servir, mas de servir a igreja, porque tem muito essa ideia hoje em dia, né, de que a igreja funciona para servir você. E não é dessa forma, é justamente o contrário. Você está ali para servir a sua igreja. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui é uma aplicação para nós, irmãos da Igreja Batista Betel, e para você também que esteja nos acompanhando. Muitos vão usar a seguinte desculpa. Não, esses templos, essas igrejas como Universal, como Igreja Mundial, Igreja da Graça, são muito grandes porque as pessoas oferecem benefícios materiais, benefícios que são agradáveis aos olhos. Tudo bem, mas aqui nós encontramos, no versículo 47 de Atos 2, que uma igreja verdadeira é uma igreja também que dia a dia as pessoas vão se convertendo, vão sendo adicionadas à igreja. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes igrejas tradicionais, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, algumas igrejas cristãs evangélicas usam essa desculpa. Não, a nossa igreja é pequena, tem poucos membros, porque nós pregamos o evangelho verdadeiro. Opa! Um pouco antes desse texto que nós usamos, nós temos a pregação de Pedro em que se convertem 3.000 pessoas. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho o mesmo poder de pregação de Pedro, até porque o poder é da palavra. Então, se o poder é da palavra e de Deus, é o mesmo poder. Então, que nós não possamos usar essa desculpa para se manter no nosso conformismo. Que nós possamos usar o poder da palavra de Deus e levá-los aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de faculdade, de escola, para que eles sejam convertidos e sejam trazidos à igreja do Senhor. Quantas vezes durante esse ano, durante esse momento de quarentena, você convidou um colega seu na faculdade? Eu sei que você não está se reunindo, não está tendo aula, mas com certeza você está conversando com seus amigos. Quantas vezes você convidou ele para, depois disso tudo, fazer uma visita à sua igreja?
ou mesmo quando estava tudo normal. Quantas vezes você teve coragem de convidar o seu amigo no trabalho, na faculdade, em qualquer outro lugar, para ir à sua igreja, para participar de um culto? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você pregou para ele? Quantas vezes você mostrou o poder do Evangelho para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus conhecidos? Então, uma igreja local, resumindo, uma igreja verdadeira, vive dessa forma, perseverando numa doutrina verdadeira. E você deve buscar e deve prezar, deve zelar se sua igreja faz isso. Se verdadeiramente ela é uma igreja que tem uma pregação bíblica, se é uma igreja que está embasada na palavra de Deus. Comunhão é muito importante. Muitos irmãos, outros irmãos de outras igrejas, chegam a mim e falam sobre isso, sobre a comunhão que não está muito bem na sua igreja. Mas eu preciso fazer um alerta aqui. Talvez o problema de você não estar tendo comunhão com a igreja em que você está congregando seja por sua culpa. Você já parou para pensar nisso? Por que você não inicia a comunhão? Por que você não busca se enturmar com os irmãos? Mesmo se você fizer isso tudo e ainda assim não tiver uma boa comunhão, tudo bem. Se você é um cristão, ir para outra igreja não faz de você um menos cristão, obviamente. Mas cuidado para que essa desculpa não seja realmente só uma desculpa. Que se não houver uma comunhão verdadeira, seja algo que não venha de você, né? Que seja por conta de que a igreja realmente não pratique isso. No Partir do Pão, então, a igreja deve ser conhecida por ajudar os seus irmãos. Nós vivemos em um contexto aqui, especificamente da nossa igreja, de subúrbio. Nós não somos uma igreja rica, mas certamente nós temos feito de tudo para que nenhum dos nossos irmãos tenha necessidade. E o dinheiro dentro da igreja deve ser tratado de uma forma muito clara. Muitas pessoas perguntam, os dízimos é para hoje, as ofertas ainda funcionam no dia de hoje? A discussão não é essa. A discussão não é essa. A discussão verdadeira deveria ser o dinheiro que está entrando na igreja está sendo usado de uma forma correta? Independentemente se é por meio do dízimo ou se é por meio da oferta. O dinheiro está sendo usado da forma como era usado na igreja primitiva para auxiliar os irmãos para a manutenção do corpo de Cristo, que é a igreja local? A pergunta deve ser essa. Quando algum irmão, quando alguma pessoa vem com um papo de que o dízimo é para ser usado hoje em dia, eu já sei que o problema dele é a avareza. Eu já sei que o problema dele é o apego ao dinheiro. Porque se ele crê na igreja, se ele crê em Cristo, se ele crê na igreja, se ele vê que a igreja está usando o dinheiro biblicamente para a ajuda dos irmãos, para o auxílio das viúvas, para a manutenção do corpo de Cristo, que é a igreja local, de uma forma geral, ele pouco vai querer saber de dízimos e ofertas. Ele vai contribuir porque o seu coração está vendo a necessidade dos seus irmãos. Então, quando essa discussão de dízimo, de ofertas, vem à tona, os irmãos me conhecem, eu procuro logo fugir dela. Não que eu não pudesse discutir teologicamente, porque eu poderia, mas porque eu sei que, invariavelmente, 95% dos casos, quando não é por ignorância, é simplesmente por avareza. Outra coisa que nós encontramos, parte do pão, né, que é uma consequência da vida de igreja, e as orações. Uma igreja verdadeira é reconhecida pela sua oração. Queria que só alguma das irmãs aqui me dissessem quanto tempo ainda eu tenho. Que horas são? 10 minutos. 10 minutos, então eu quero só encerrar usando um texto de Filipenses, e eu quero convidar você a ir lá na carta de Paulo à igreja em Filipenses, que era uma das igrejas mais pobres naquele momento, naquela região. E de fato, o testemunho que Paulo dá dessa igreja é muito cativante, e eu creio que toda igreja deveria buscar ser, primeiramente, a igreja lá de Atos 2 e essa igreja que nós encontramos aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Na verdade, eu poderia deixar um dever de casa para você aqui. Tão logo termine essa mensagem, leia o texto da carta de Paulo aos Filipenses. São apenas 4 capítulos, perdão. Então, quando você for dormir, antes de dormir, ou mesmo depois dessa mensagem, faça uma leitura completa dessa carta, e você irá entender melhor aquilo que nós tratamos um pouco aqui sobre amar a igreja local
de uma forma verdadeira. E que você possa aproveitar todo esse tempo de distanciamento para voltar à sua igreja e servir da melhor forma que você puder. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos, envolvimento verdadeiro e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, com esse texto, eu gostaria de encerrar a mensagem dessa noite. Como eu disse no início, eu acredito que tão logo nós poderemos voltar às nossas reuniões, tomando as medidas de segurança, é claro, álcool em gel, máscaras e todas essas outras coisas, mas que quando tudo realmente voltar ao normal, que você possa ter essa noção mais ampla e mais amorosa da igreja em que você está inserido. Talvez o principal problema da sua igreja e dos problemas que você está tendo na sua igreja é você mesmo. É a sua arrogância, é o seu orgulho, é o seu pouco interesse em servir a sua igreja local. Que esse momento de quarentena possa ter servido para que o Espírito Santo mostre o quanto a comunhão é importante e o quanto nós somos privilegiados por servir a Cristo dentro da nossa igreja local. Se você não faz parte de nenhuma igreja, se você não confessou a Cristo ainda, se arrependa dos seus pecados. E logo que os trabalhos nas igrejas voltem ao normal, que você procure uma igreja, que você procure servir a Deus, que você se arrependa dos seus pecados, que você entregue sua vida a Cristo e sirva a Ele dentro de uma igreja local. Obviamente, como eu já alertei aqui, longe das igrejas que pregam heresias, longe das igrejas que vivem contrário à vontade de Deus, que vivem contrário ao Evangelho, todas essas igrejas neopentecostais, todos esses falsos mestres, todos esses falsos líderes, fujam deles. E se você não faz parte de nenhuma igreja, se você não confessou Cristo ainda, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa procurar uma igreja para que você possa servir a Jesus com toda a sua vida. Vamos orar e encerrar esse momento. Grande Deus, Pai amado, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pelo teu poder, pelo Senhor ter nos sustentado até aqui. Eu te peço, ó Deus, que mesmo em meio à minha imperfeição, à minha incapacidade, o Senhor possa ter levado a tua palavra ao coração de cada uma daquelas pessoas que escutam a tua palavra. Que as pessoas que ainda não reconheceram o teu Filho como o seu único Salvador possam se arrepender dos seus pecados e vir a servir o teu Filho Jesus, ó Pai. Eu te peço para aqueles que já caminham contigo e que, por causa de todo esse distanciamento, ó Deus, pelo amor que eles tinham à igreja, se desanimaram de alguma forma, estão abatidos de alguma forma, que o Senhor possa reavivar esse sentimento e que nós possamos retornar às nossas atividades com mais amor, com mais zelo pela tua igreja, que nós possamos servir verdadeiramente com todo o nosso ser. Nos protege, seja com os nossos governantes, com o nosso presidente, com o nosso governador, com o nosso prefeito, com os nossos vereadores, que o Senhor, ó Deus, instituiu-os dentro de cada uma dessas posições, que o Senhor possa ajudá-los a governar o país de acordo com a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor é soberano sobre os reis, sobre todas as autoridades, e nós apenas descansamos na tua vontade. É por isso que nós conseguimos estar tranquilos, mesmo em meio a toda essa pandemia, mesmo em meio a toda essa incerteza. Nós confiamos em Ti. O Senhor é muito melhor do que carros de combate, o Senhor é muito melhor do que qualquer outra força que a humanidade possa criar, porque o Senhor tem todo o poder, toda a glória, eternamente, e é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe, irmãos. Tinha uma rã e do raquedor, gente, ela foi pra aí, acho que ela devia